bom dia, começando mais um episódio aqui do podcast Voz Jurídica, uma iniciativa, um projeto aqui do TDA, Tirola Duarte Advogados. Meu nome é Matheus Tirola, sou sócio aqui do TDA. Ao meu lado está o meu parceiro, o Dr. Francisco Tirola, que é meu pai, no caso, bom fundador do Tirola Duarte Advogados. A gente está com uma convidada que é um pouco diferente, trabalha numa área diferente, né, do que muitas pessoas estão acostumadas. É sócio do nosso antigo convidado, do primeiro, do Marcos, Dr. Marcos. E vamos lá para mais um episódio. Nossa convidada de hoje, doutora Ana Diedrich, trabalha com direito desportivo. Ana, a gente já se conhece há muito tempo, mas as pessoas não sabem de onde a gente se conhece. Então, se apresenta, fala de onde a gente se conhece. Conta um pouco de você pra gente, por favor. Bom, primeiramente queria agradecer esse convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês, tanto o Dr. Francisco quanto o Dr. Matheus. É até estranho chamar de Dr. Matheus, né? Enfim, eu sou Ana Diedrich, sou advogada desportiva, sócia do Dr. Marcos Godoy. A gente trabalha no escritório de Diedrich Godoy Advogados e eu atuo diretamente com o desportivo e tributário. Eu e o Matheus e o Marcos também nos conhecemos desde 2017, talvez, na faculdade. Eles estudaram com meu marido e acabei os conhecendo. Enfim, acompanhei muito tempo de quadra, jogaram vôlei, joguei handball. A Ana não era nem do direito, a Ana fez moda, né? Ela já Vim da moda. Aí ficou convivendo tanto com a gente do direito que aí falou, não, vou fazer direito. Aí começou o direito, já se formou. Mas você entrou o quê? Ele estava no segundo ano? Eu entrei em 19. Vocês estavam no... Eu estava quase formando. Vocês estavam no final. A moda foi direito, por conviver com o pessoal do Mackenzie, claro. Não sou do Mackenzie. Eu falava pra minha família, que são de advogados também. Eu falo assim, não, jamais vou fazer direito. Não vou ser advogada. Cá estou pagando minha língua. O pai dela é advogado, o Diego já conhece, doutor Diedrich, mas sua mãe também mas não atua, né, Ana? Também. Marlene Diedrich atuou por muito tempo, mas já deixou as visas jurídicas há algum tempo. Bom, o assunto aqui é direito desportivo. A Ana trabalha atualmente na área de direito esportivo. Mas, Ana, antes disso, conta pra gente um pouco de... Sempre foi direito desportivo? Como que foi a sua trajetória profissional aí? Isso foi uma reflexão, inclusive ontem à noite, dentro de casa, eu estava pensando e conversando com o Rafa. Eu falei assim, cara, a gente passou tanto tempo, eu vim da moda, como que eu vim parar no direito? Ah, você sempre quis direito esportivo? Eu sempre achei incrível, mas nunca sabia que eu conseguiria atuar com direito esportivo. Todo mundo fala que é um ambiente muito fechado, é muito recluso, não tem tanta oportunidade. E, na realidade, é muito contrário. A gente vive num ambiente que precisa de pessoas capacitadas para o direito desportivo. Então, eu vou ser muito sincera, até o meu praticamente último ano de faculdade, vulgo 2022 para 2023, eu não tinha ideia em qual área eu realmente queria atuar. Eu sempre atuei como tributário, eu achava muito legal, até efetivamente conhecer o mundo do direito desportivo. E eu vi que era uma possibilidade. Comecei a me capacitar, comecei a estudar muito, enfim... cursos, CBF, FPF Academy, academia, pós-graduação, agora em direito desportivo, e também tenho muita influência da gestão esportiva dentro de casa, que acabou me levando para esse mundo, acabei me encontrando, e é onde eu estou hoje muito feliz. Com a do Rafa, né? Também. O Rafa, o marido dela, fez direito com a gente também, fez contabilidade depois, e tava... Só que ele tentou trabalhar um pouco de direito, só que ele sempre foi muito ligado ao esporte, o Rafa. E aí ele falou, não, eu vou começar a trabalhar como diretor, gerente de futebol. Fez curso, foi... Aí você fez ali se enfiando com ele. O dia a dia de acompanhar a gestão esportiva é muito interessante, mas assim, eu nunca fui da área da gestão. Ele sempre, apesar de ter o conhecimento jurídico, o conhecimento contábil, ele sempre falou assim, eu preciso dessa base para trabalhar na gestão. Então, foram caminhos opostos nesse sentido. E, enfim, essa influência sempre... Mas hoje em casa todo mundo no esporte. E hoje vocês trabalham, por exemplo, a gente tem Série A, Série B, Série C, Série D, não sei, te ver que só... Acho que a Série D é a última, né? E tem a, como é que se chama? Bezinha? No caso dos estaduais, que a gente fala aqui na Federação Paulista, né, a gente trabalha com, enfim, A1, A2, A3, A4 e o Sub-23 profissional, que seria a Bzinha, que seria quase que a quinta divisão, digamos assim. E aí,
enfim, brasileiro, né? Brasileirão, aí temos a Série A, B, C e D. E você está se especializando em assessoria jurídica para os clubes, para os agentes, para os atletas, ou não? Só clube, só agente, só atleta? Não, hoje a gente trabalha efetivamente com todos que procurarem nossa assessoria jurídica, seja clube, seja atleta, agente de futebol, quem quer que seja, a gente está disponível. Hoje eu tenho mais, né, no escritório temos mais clubes como clientes, mas de forma alguma deixamos de lado e aquilo que a gente efetivamente não tem uma área especializada dentro do desportivo, que a gente não faça efetivamente, a gente encaminha para quem é especialista dentro dessa área. Eu estou entendendo. Então, vocês seriam braços, você e o Matos são braços dos clubes do interior aqui em São Paulo. E provavelmente eles devem ter seus advogados em cada Internos, né? Sim. cada cidade ali, sede do clube, né? Por exemplo, eu sou de Barretos, eu sei de Barretos Tontino, não sei nem que categoria que está, mas eu sei que lá tem advogado do clube, do Barretos Esporte Clube. Então, esse pessoal normalmente faz um link com vocês estão em São Paulo, é muito mais simples Sim. do que se deslocar de Barretos para cá para ir, por exemplo, uma audiência, por exemplo, uma federação, ou seja, aí vocês são esse braço facilitador, é isso? Isso. Uma das coisas que a gente sempre faz, principalmente, e eu principalmente atuo e gosto muito de fazer, são os tribunais de justiça desportiva. Então, atuar em defesa em caso de cartão, enfim, suspensões, alguma irregularidade de regramento dos clubes. Então, eu gosto de estar presente, gosto de atuar com a defesa oral. Eu acho que é muito mais efetiva, muito mais aproximada do que, enfim, uma defesa escrita quando a gente traz para o tribunal. Só que, exatamente, esse braço dos clubes, nem todos os clubes são próximos. Muitos clubes do interior de São Paulo estão a 5, 6, 7 horas da capital, onde fica a federação e, portanto, o TJD. Então, a gente atua, dependendo de cada clube, a gente atua como o escritório principal, ou então a gente atua como um escritório terceirizado, que efetivamente é o braço entre o advogado interno e aqui em São Paulo. Ana, eu acho que é uma coisa interessante até para a gente falar para o pessoal, e é uma curiosidade minha também, é assim, você falou para a gente que assessora os clubes e tal. Que tipo de demanda tem um clube de futebol, por exemplo, jurídica? Além de, igual você falou, punições, tem que ir lá defender, tomar um cartão amarelo, enfim, quais outras demandas um clube exige de você? Depende da estrutura do clube, depende se ele é associação, SAP, uma limitada, enfim, depende, mas um clube, ele basicamente aborda todas as áreas possíveis do direito. Esportivo, civil, tributário, trabalhista, societário, Estatutário. totalmente. É um mundo extremamente abrangente que a gente nem imagina. Então, a gente atua de N formas, mas hoje, efetivamente, a gente traz mais dessa parte dos tribunais, contratual também, questão de patrocínios, direitos de imagem. É um universo muito extenso. Não, eu imagino, porque a gente, trazendo agora os casos recentes, né? Recentemente teve o quê? Impeachment do presidente do Corinthians. A lei é a mesma, né? Então, isso pode acontecer lá em, sei lá, em São Paulista. Aí depois você tem a eleição do novo presidente, formação de nova diretoria. Isso tudo tem que estar ligado intrinsecamente com o estatuto de clube, né? Então, vocês também dão assessoria nessa parte. Sim. Você tem agora, mais recente ainda, a história do... Eu estou pegando aqui de São Paulo, porque eu vejo os bancos anteriores, mas daí se aplicar nos exemplos também para o interior. São Paulo questionando o jogo Palmeiras. E aí eu vou entrar com uma impugnação, eu quero ouvir o diálogo do VAR, enfim. Isso é uma discussão que vai para o TJD? Como esse jogo ocorreu? Esse foi do Brasileirão, né? Não, esse caso ele vai para o STJD. Tá. Esse caso é do STJD. E aí, por exemplo, até nesse exemplo que o Dr. Francisco está falando,
O São Paulo, ele faz uma reclamação formal, é isso? Esse é o procedimento? Isso, né? A gente tem, eu acredito, não acompanhei de perto o caso, enfim, mas existe uma peça dentro do CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que permite, que se chama recurso inominado, que é basicamente uma peça que a gente não tem porque existe a impugnação de partida, que não entendo que não seria o caso, e o recurso inominado que a gente poderia, enfim, questionar outras situações dentro do próprio jogo. Eu não sei como que vai ser a atuação efetiva desse caso, não acompanhei de perto, mas pode-se questionar e trazer, enfim, para... Por exemplo, isso para mostrar para o torcedor, né, que está fazendo alguma coisa, porque na prática, eu acho que não quer nem, porque o campeonato continua, já teve jogos depois, e aí vai, como é que você vai anular? É que eu acho que é muito difícil, porque eu acredito, falando de longe, que para você anular, tem que ter alguma prova de que aquilo talvez tenha um dolo, ou uma coisa desse sentido, assim. Por exemplo, o árbitro fez isso, não deu pênalti aqui, porque ele estava com um dolo e tal. Isso é muito difícil de se provar no futebol. A gente chama muito isso de erro de direito e erro de fato. Um erro de direito é exatamente quando o árbitro, ele conhece da regra, não deixa de aplicar enfim, violou a regra. Um erro de fato é, por exemplo, poxa, viu o pênalti, não dei, não consegui, é interpretativo, exatamente. E aí acaba que, enfim, o erro aconteceu. Está sujeito ao erro, então. É isso. Mas o que eles fazem é dar suspensão no árbitro um pouco, e aí... Depende do caso. Quando é erro de direito, assim, muito provavelmente vai a julgamento, não é erro de fato, dificilmente ele é levado adiante, assim, como uma forma de... Entendi. A relação entre o atleta e o clube é uma relação, eu explico melhor, de trabalho ou de emprego? Ou seja, ele é um seletista ou ele é um contrato, vamos dizer que agora está na moda, né? O atleta fazer uma PJ. Nesse caso, a Lei Geral do Esporte, ela traz quase como uma CLT. Obviamente tem as estruturas específicas do futebol, né? Porque a gente tem atletas que jogam nos finais de semana, à noite, tem horários, cumprimento de espaçamento de 48 horas entre um jogo e outro, que o atleta não pode atuar mais que isso. Então, tem as suas especificidades, né? Mas, basicamente, tem, pela Lei Geral do Esporte, que tem que ser cumprido, assim como equiparado a uma CLT. Não falando que a CLT não se aplica ao caso, eventualmente, de rescisão de trabalho desses atletas. Mas a gente traz exatamente para esse âmbito da Lei Geral do Esporte, até N fatores. A gente tem aí pelo menos mínimo de 3 meses que o atleta deve atuar pelo clube, máximo de 5 anos. Então, o contrato ele tem que estar em conformidade, né? Ter o direito de imagem. Tem esse máximo de 5 anos, por isso os contratos são feitos com 5 anos no prazo. Sim. São contratos de prazo determinados. Então, eu não sabia que tinha esse prazo. Você tem muito, né? 5 anos. Porque não é, mas tem um prazo máximo. Eu quero que, na realidade, ele vai estar vinculado ao regime seletista, mas com uma lei especial com suas peculiaridades. Exato. Entendeu? E que também agora, provavelmente, os clubes vão começar a enfrentar um dilema aí. Eu acho que uma coisa que pode mudar muito é com as decisões do tribunal, do STF, de que a Justiça do Trabalho não é competente para julgar contratos de PJ. O que isso implicaria, a meu ver, para o clube? Um custo muito menor nos contratos dos seus atletas, porque esse pessoal ganha muito, né? Sim. Então, esse pessoal ganha, sei lá, eu ouvi falar que aquele Rock, como é que era, do Palmeiras, Vitor Roque, salário é R$1 milhão. Do Memphis Depay no Corinthians é 6 milhões. Então, 6 milhões. Se fosse elitista, e aí provavelmente vai ter as contribuições, sabe? Você pode. Quer dizer, isso vai custar 10 milhões. Com saúde. Então, daqui a pouco suba o próprio. Pô, se aplica lá na CLT o PJ, por que eu não aplico aqui na lei do atleta, né? Então, começa a fazer PJ, porque no PJ ele não tem... É que nesse caso a gente usa o contrato especial de trabalho desportivo, né? O contrato profissional, ele é um instrumento muito específico do desporto. Então, a gente traz, enfim, essas questões da lei,
Lei Geral do Esporte, essas questões da CLT, mas é um instrumento totalmente específico. Acho que para isso, a conquistar a lei geral teria que possibilitar que os contratos de atleta fossem feitos via... Mas com certeza os clubes os grandes vão fazer lobby daqui a pouco sim. para que isso mude. Eles tenham diminuído muito o custo, né? Porque eles provavelmente, não sei qual é a carga tributária de um atleta, a carga da folha de pagamento de um atleta esportivo. Não sei, deve ter algumas particularidades. Sim. Mas no CLT comum, se for fazer parte, se a empresa fizer parte daquele projeto de desoneração da folha, custa 74%. Se não fizer parte, custa 104%. Então, significa o quê? Se a gente tiver inserido na desoneração da folha, eu pago 1.000, vai custar 8.000. Isso impacta muito. Os valores de clubes são muito absurdos, né? Eu acho que a folha salarial do Corinthians é uns 40 milhões, se eu não me engano, mas é um absurdo, assim. Eu acho que os valores, eles já eram altos no Brasil, foram ficando cada vez mais altos hoje em dia. Essa é uma parte tributária que é muito importante, já que você, Marcos, fazendo claro também, que é a incidência de tributos e folhas de pagamento. Sim. Entendeu? O pessoal às vezes se preocupa muito com o ICMS, IPI, isso aqui, mas a folha de pagamento também é muito importante. Principalmente, acho que na área esportiva. Deve ter suas particularidades e tal, mas mesmo assim, o governo não vai... Uma das maiores dificuldades dos clubes, sabidamente por todos, é exatamente, pela grande maioria das vezes, as contas não fecham por questões tributárias e trabalhistas. É realmente uma carga muito pesada. Porque o que acontece? Me corrija, pelo que eu vejo. O atleta ele tem um salário, e esse, com certeza, se for salário, tiver na folha de salário, vai ser tributado, Sim. vai sofrer incidência, mas depois ele tem direito, não sei de imagem, direito, mas não sei do que, direito, mas entendeu? E isso provavelmente não deve configurar salário, porque isso me parece que deve ser variável, né? Eu acho que eles não configuram o salário, tanto que a gente vê muito que o direito de imagem está atrasado, mas o salário está em dia. Isso acontece nunca. E também tem direitos de transmissão, tem, enfim, vários repasses ao longo disso tudo que é tributado. Propriamente, a gente estava conversando esses dias sobre a tributação em cima dos prêmios com relação ao Mundial de Clubes, que ocorreu recentemente. Então, a tributação para um clube que é associação é diferente da tributação de um clube que é SAF. É um tema bem complexo, inclusive, que a gente... E é uma tributação americana nesse caso, né? Porque o dinheiro veio de lá. Na realidade, lá eu não sei como é que é a incidência, né? Mas quando você vai repatriar isso de 30%. Eu ouvi notícia, não sei se é isso mesmo, mas que, por exemplo, a Palmeiras ganhou 500 milhões com o Mundial de Clubes. Você tinha que deixar 40% para os Estados Unidos. Já teve. Mas é mesmo, né? Então, assim, a gente sabe que não é o primeiro nem o último campeonato internacional que esses clubes jogam, mas tem suas especificidades. Então, por ser nos Estados Unidos, aconteceu exatamente essa situação. Por isso que surgiu esse burburinho. Mas, enfim, isso sempre ocorreu, sempre vai ocorrer, e entender qual é a estrutura de cada clube para ver como que é a melhor forma de honrar também com a parte tributária dessas negociações. Joana, você tem um caso assim que você fez sustentação aqui na federação e que te chamou a atenção assim pela particularidade do caso? A gente tem um caso muito legal no escritório que é de ambulância. Ambulância. Enfim, a gente foi citado, né, no caso da ambulância, porque informou que são duas ambulâncias, para quem não sabe, todo jogo precisa ter duas ambulâncias dentro da sua operação. Uma de remoção e uma UTI, que é a mais completa. No caso em questão, o jogo era de subs, né, sub-15 e 17, salvo engano, não me recordo agora perfeitamente. Mas durante o jogo já tinha sido aprovado toda a questão, tudo, e durante o jogo foi verificado que não havia a estrutura completa, né?
E foi um caso que foi muito intrigante pra gente, porque na realidade foi vistoriado, tinha os equipamentos, então é um pouco relativo. E por se tratar de um espaçamento de tempo muito grande, verificou-se que tinha possibilidade, enfim. A gente tem alguns casos nesse sentido que são bem fora da curva, e inclusive eu pedi a ajuda do Rafa como gestão para entender como que funcionava essa operação do jogo, como que eram as questões da ambulâncias, como que chegava, como que, enfim, era vistoriado isso, e que se dava início da partida, porque sabidamente todos os gestores, pelo pessoal que trabalha no esportivo, que a partida não pode se iniciar sem as condições de ambulância, médico presente, policiamento. Então, foi um caso bem emblemático para a gente. Eu mais imaginei que a gente teria um problema judiciário pela ambulância do jogo de futebol. Eu acho que é uma realidade que eu estou entendendo, seria existe um protocolo para que a partida se inicie. Entendeu? Alguém tem lá, não sei se é o quarto A, se é o representante da federação que fica lá, que tem que monitorar tudo isso. Propriamente os clubes são responsáveis. É um trabalho em equipe muito bem encaixado. Existe um protocolo muito completo desde antes do jogo que eles falam, né, em reunião prévia sobre um plano de ação. Então, tem documentado qual hospital vai, toda a contingência, o plano médico, a parte médica é muito requisitada e muito importante, tanto para a federação quanto para os clubes e para a integridade dos atletas. E isso é muito grande. Você imagina se não tem ambulância lá e um atleta acaba morrendo lá. Não, sim. O jogo nem começa. Como aconteceu aqui há muito tempo atrás, né, acho que São Bernardo, que aquele jogador morreu jogando bola lá, que é o jogador bom, tava lá no campo, lá dentro, caiu. Acontece muito até hoje em dia, tanto que agora o futebol tem aquela questão da concussão, né? Qualquer choque de cabeça para na hora. Isso. Porque realmente ainda acontece, tem convulsão, desmaia, e falece dentro do campo. Esse tipo de exemplo que a gente está trazendo para você. Sim. Se tiver uma judicialização lá na base, pode vir cair aqui para vocês. Tanto o contencioso, vocês fazem também só contencioso esportivo, vocês fazem também contencioso comum, porque eu vejo de vez em quando assim, porque o clube vai levar isso para a justiça comum. Quer dizer, que ele não é obrigado, né? Parece que não existe uma obrigatoriedade dele. A gente tem, né, na Constituição Federal, no 217, parágrafo 1º, a autonomia das entidades esportivas para julgar. Então, basicamente, a gente tem que, vamos dizer assim, a gente tem que seguir um rito na justiça desportiva, e depende muito caso a caso, por óbvio. A gente tem que seguir um rito na justiça desportiva e finalizar, vamos supor, aí em 60 dias a gente não tem uma solução, enfim, vamos colocar aí um contrato que está em discussão na CNRD. A gente primeiro discute esse contrato na CNRD e se ele finaliza, enfim, se torna um título judicial. O clube não pagou. Vamos supor que o clube ainda não pagou. A gente terminou na CNRD, não pagou e tivemos todas as sanções. Então, a gente vai, então, para a justiça comum utilizar esse título e fazer essa execução desse título. Okay. Então, depende muito de caso a caso. Até vou adiantar um pouco, acredito que esteja na pauta, a questão do racismo. Hoje é uma questão muito séria e, assim, hoje não, né? Sempre, estruturalmente falando, historicamente falando, sempre foi uma questão muito séria e altamente combatida. Junto às federações, aos clubes, a gente vê e sente muito por isso, mas é um caso que, efetivamente, se a gente tem um agente que a gente sabe quem foi responsável pelo ato de racismo, ele vai tanto para o sentido da justiça desportiva, em que responde o lado do clube e até mesmo, efetivamente, esse torcedor identificado para ser afastado desses estádios, como efetivamente... Por causa da chuva. Pode continuar. Como, efetivamente, em paralelo, pode vir a acontecer uma investigação policial, um inquérito policial em cima para responder criminalmente. Exatamente. Então, nesse caso, pode ocorrer em paralelo. Ele pode ser condenado nas duas esferas, né? Isso. E antigamente, acho que hoje em dia é muito difícil isso, mas antigamente, quando não identificava o torcedor, aí o clube que era punido,
Antigamente não, inclusive. Hoje Não, porque hoje tem muita câmera, geralmente eu vi lá, não, já identificou, já tirou do estádio e tal. com reconhecimento facial, isso ajuda bastante. Mas quando não identifica, aí o clube que é o responsável. Isso. E normalmente, assim, existem alguns tipos, né? Por exemplo, atos antidiscriminatórios em que é feito em coro. Coro, você nunca vai conseguir identificar todas as pessoas, infelizmente. Então, quando ele é em coro, efetivamente vai diretamente para o clube. E aí o clube Ele responde. Ele responde no desportivo, mas aí não criminal o clube. Responde no desportivo, a não ser que seja algo realmente excepcional, aí responde no criminal em conjunto, mas mais direcionado. Eu acho até, Ana, entrando um pouco nessa questão que a gente debateu aqui, por exemplo, para mim, por exemplo, que não conheço o direito desportivo e acho que muita gente também não. Como que funciona a estrutura? Por exemplo, eu tenho um atleta, ok, eu tenho um contrato. Se esse atleta for discutir questões contratuais, vai sempre pro Tribunal Desportivo, em questão de salário, eu vou romper o salário e tal. Tribunal Desportivo primeiro, é isso? É o Tribunal Desportivo, mas eu vou trazer um pouco de nó. Ele vai para a Câmara Nacional da CNRD, né? CNRD, agora me fugiu o nome completo dele, mas é Resolução de Disputas. Seria a Câmara Arbitral brasileira aqui que a gente leva esses contratos. Mas, então, questões salariais, questões de mecanismo de solidariedade, direito de formação, são questões que são discutidas na CNRD. E é no âmbito de desportivo. Seria uma primeira instância. Seria uma primeira instância. E aí, se eventualmente vai para a segunda instância, é dentro da CNRD também, ou aí é o STJD? Aí a gente iria para o CAS e TAS, que é a Câmara Arbitral do Esporte, e o Tribunal Arbitral do Esporte. Entendi. Não entra dificilmente entra na Justiça do Trabalho? Pode entrar na Justiça do Trabalho. A gente já teve casos, inclusive, que a gente vai diretamente para a Justiça do Trabalho. É um pouco complexo. Sim. É um pouco complexo, de fato. Mas, por exemplo, a gente tem a Justiça Desportiva, o Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD e o STJD. Ali a gente julga, enfim, a parte suspensão, agressão física, cartões, descumprimentos dos clubes. Tem o tribunal específico para dopagem. Então, é mais nessa seara. Na questão da Câmara Arbitral, a gente vai mais para essa seara, efetivamente, dos contratos de trabalho, descumprimentos, enfim, deixar de pagar, negociação entre atletas, né, clube atleta, venda de atleta. E também na Justiça do Trabalho, é possível sim pleitear, né, em que pese a gente fale aí da autonomia das entidades esportivas. Dependendo de cada contrato, dependendo de cada tese, a gente consegue já pleitear diretamente na Justiça Comum. Entendi. Aí, assim, questões, por exemplo, que eu vejo que vocês atuam bastante. Tomei um cartão vermelho no jogo, tomei o terceiro amarelo. Isso já vai direto para o STJD. Se for no âmbito do nacional, sim. E se for no âmbito do Se for no âmbito estadual, a gente vai pro TJD. O STJD, por exemplo, como que funciona na prática essa questão? O jogador ganhou um terceiro cartão, vai ficar fora do próximo jogo. Aí isso cria-se um processo e você não sustentar isso? Isso vai gerar uma denúncia. Então, vamos colocar aí um segundo amarelo que se tornou vermelho e expulsão, né? Ele vai ser denunciado no tribunal, a procuradoria vai levantar uma denúncia, aí a gente vai ser citado. Então, vamos supor que teve aí um ato hostil. Ele tomou um empurrão fora da minha posse de bola e foi um 250, um artigo 250 do CBJD. Esse atleta ele vai ser denunciado pelos 250 e ele vai estar lá, segundo cartão amarelo, expulsão, tal minuto, tal, assim, assado, aconteceu dessa forma, e a gente vai ser citado 3 dias antes do julgamento. Vamos a julgamento, aí nesse meio período a gente verifica se precisa produzir prova, se a gente junta vídeo, testemunho, se traz o atleta, enfim, depende muito do escopo de cada situação, realiza a defesa e é julgado pela comissão. E aí, isso é muito rápido, né? Porque a gente vê assim, de um jogo para o outro, já reverteu o cartão, assim, então eu imagino que o atleta tomou o cartão, a denúncia já é automaticamente instaurada. E porque eu vejo assim, o julgamento é 2 dias depois que o cara tomou o cartão. Isso para as outras justiças, os outros ramos da justiça, assim, isso é muito mais rápido. Não, realmente um ambiente muito célere. A única coisa que a gente não tem o que fazer efetivamente é o cumprimento do automático, que a gente chama, que é a partida que ele fica suspenso por conta do vermelho.
Fora isso, vamos supor num caso de agressão física aí, no profissional, ela pode chegar num mínimo aí de 4 partidas. Então, o atleta ele foi denunciado numa agressão física, ele vai cumprir a sua automática e vamos supor que ele foi condenado em 4 partidas. Ele é primário, enfim, não tem reincidência, né? Foram as 4 partidas. A gente verifica, há possibilidade de recorrer? Foi justa essa penalidade? Não foi justa? Ah, não, foi justa, a gente vai aceitar essa penalidade. Então, ele vai ter já cumprido a automática e vai cumprir mais 3 partidas. Aí, completam as 4. Ah, não, a gente acha que não foi justo. A gente recorre e vai pro pleno. E a denúncia também, você falou mínimo 4, mas a denúncia pode pedir, por exemplo, 8. E aí vocês tentam reduzir, é isso? No caso, a denúncia, ela aplica o artigo. Aí, cada artigo, ele fala o mínimo e máximo para aquela penalidade. E aí, quem decide efetivamente essa dosimetria da pena são os auditores e o presidente. E o efeito é sempre suspensivo. Sempre. Pode ser multa também, dependendo do caso. Eu vejo que às vezes os estudos, vamos tentar um STJD, um EBT, pegar um efeito devolutivo aí, que aí ele poderia ir jogando, é muito difícil, eu nunca vi ninguém ganhar isso. É difícil. Mas aí ele poderia continuar julgando até a decisão, né, definitiva. O que a gente chama de efeito suspensivo, né? Nesse caso é quando a gente recorre e seria quase como uma tutela de urgência ou um pedido liminar, que a gente pede um efeito suspensivo até o julgamento. Então, vamos supor, nesse caso ele tomou as 4 partidas. Compra automática e tem mais 3 para teoricamente cumprir. No recurso a gente coloca o efeito suspensivo e pede esse efeito suspensivo até efetivamente o julgamento no pleno. O que é difícil também conseguir, mas... O efeito suspensivo é bem objetivo junto no CBJD, então normalmente a gente consegue. Tem algumas regrinhas aí, mas... E aí é julgado na STJD, aí eventualmente se não tiver isso, tem recursos, e aí vai para o pleno da STJD. Isso. E aí é a última instância. Normalmente a última instância, assim... raramente a gente acha que compensa levar isso adiante para outros, num tribunal arbitral, enfim, em casos internacionais aí. Então. Ana, e esses casos que a gente vê às vezes de doping? É no STJD também? No TJD, né, a gente chama de... tem um TJD específico. Tem um específico? É um específico para doping. Para doping. Porque como é uma matéria, tem o TJD e o STJD específico de doping, de antidopagem, bom, temos mestres aí da antidopagem, mas um deles, que foi meu professor, inclusive na pós, enfim, é o Dr. Caio Amendolar. E assim, eu sempre brinco com ele que é uma matéria extremamente difícil. Tem uma especificidade muito grande. Ontem eu tive, inclusive, uma palestra com ele na própria OAB, que ele trouxe para o grupo, né, subgrupo de integridade do direito esportivo e do doping. E ele estava comentando, inclusive, sobre a dopagem de cavalos. A gente não consegue nem pensar. Eu falo assim, poxa, tão... A gente fala muito de doping de atleta, mas a gente também esquece que temos animais que são atletas. Porque eu imagino que seja uma matéria muito técnica. Muito. E até na área médica, né? Porque como que você faz porque a prova deve ser inteira pericial médica para ver se o atleta realmente foi dopado e foi... Essa coisa do cavalo, se algo melhor de já faz tempo que eu assisti, mas eu acho que aquela série que fez um sucesso enorme no Netflix, que Blinders, eles faziam isso, eles começaram a mexer com corridas de cavalo e eles compravam os cavalinhos mais baratos assim, davam cocaína pro cavalo, o cavalo ganhava tudo. Então, isso assim, coisas que a gente acaba nem fixando. E no fim eles começaram a se drogar. E tá bom. A gente vê muito pessoal falando assim, não, mas é porque tinha essa substância no remédio X do atleta. Aí, tudo bem, tinha substância, mas você tomou e também. Hoje em dia, né, isso é uma discussão, não é tanto a minha área, não atuo tanto na parte da dopagem, porque é realmente uma área muito específica e muito complexa. Admiro muito quem realmente atua diretamente na parte da dopagem, mas até mesmo por conhecimento de atletas, né, que jogaram comigo, que foram atletas profissionais, o atleta tem conhecimento daquilo que ele está tomando. O médico sabe se ele pode ser pego ou não em dopagem. Então, assim, por mais que a gente trate do desconhecimento,
a gente tem que tomar cuidado com a Neosaldina que a gente toma, no Uhum. caso de um atleta profissional. Porque existe um rol taxativo, né, pela UADA, enfim, que ele demonstra o que você pode, o que não pode, o que pode ser pego, o que não pode ser pego, pelos exames de doping. Então, é bem complexo. Que toda partida, seja de que nível for, tem um exame de doping. A grande maioria delas tem, e é por amostragem, né? Então, hoje Escolhe um ou dois atletas. isso, hoje a gente vai testar, então, por favor, passa aqui para colher o seu teste. Time lá de Jabuticabal joga, aí dá 3, por exemplo. Jogou, terminou o jogo, escolhe lá 2, 3 atletas para colher o material e fazer o. Isso. E a gente teve um caso famoso de doping, que é o do Gabigol, né? O que aconteceu nesse caso? Ele foi pego no doping? Não Ele sabia. foi reverteu, não foi isso, mano? Que nesse caso dele foi exatamente essa questão. Só o melhor juízo, ele alegou que ele não foi abordado devidamente para o exame de doping. E aí ele acabou, se eu não me engano, de fato, ele foi denunciado por ter se esquivado do doping no dia. Entendi. Ter evitado, ele não Ele quis fazer evitou. o teste. Dizem que ele não quis, mas efetivamente ele entende que ele não foi bem abordado a ponto de poder fazer esse teste. Aham. Em primeira instância, ele foi condenado, salvo engano, 2 anos, mas conseguiram reverter no CAS, absolvendo ele, por entenderem que não houve má fé. Ele não teve essa má fé de, não fui abordado, não quis colher porque não quis, mas efetivamente Nesse caso dele, então não teve nem o material, é mais uma não questão. colheu o material. Então não tem uma prova técnica, né? Mas nesse caso foi mais uma questão de você não quis ir fazer o teste, ou eu quis, mas não entendi que o cara tava me chamando pro teste. Ficou meio nebuloso no sentido da abordagem. Engraçado que a gente não vê isso, né? A gente vê condenado a doping, a gente acha que ele usou alguma coisa e foi condenado. Não, esse foi um caso, uma exceção, né? Que provavelmente na legislação deve constar que se for convidado, se for abordado e não quiser fazer, entende-se que aí pode dizer, caracteriza a utilização do. Existem muitos casos de que efetivamente se alega isso, mas é fuga. Entende-se por fuga. Fuga. E o doping, ele, diferente das outras punições que a gente estava falando, questões de cartão, agressão, ele já é um caso que traz muito, em período muito longo, né? O atleta fica suspenso de jogar por 2, 3 anos. Normalmente eles falam ciclo olímpico. Que isso acontece, infelizmente, bastante nas Olimpíadas. Então, a gente fala em ciclo olímpico. E, normalmente, as condenações elas giram em torno de 4 anos, quando menos 2 anos. São condenações bem extensas. O atleta, isso, às vezes, acaba com a carreira. Acho que teve, não foi o Pogba, que estava suspenso Foi. 2 anos por doping, né? Foi. Esse é um caso que, assim, para pra pensar, um atleta tá no seu ápice aí, vai, 24, 25 anos. 4 anos para um atleta voltar a retornar com 29, a gente sabe que existe ainda muito alto rendimento com 29, 30 anos. Mas é muito diferente do seu ápice, que é aí os seus 24, 25, 26. Então, para ele retornar, ainda vai precisar de mais 6 meses para pegar o. Acho que o Pogba, se eu não me engano, voltou, teve um novo contrato, deve ter 4, 5 meses já, ele não pisou no gramado ainda. Até porque o ritmo de jogo é muito diferente. Por mais que você treine, por mais que você tenha passado toda essa temporada de suspensão em treinamento, realizando amistosos, enfim, o ritmo de jogo e o ritmo do calendário é muito, muito forte. Agora, acho que um outro assunto que tá aí, né, em voga e que tem causado mais punições do que doping hoje em dia é apostas esportivas. Vamos trazer temas polêmicos hoje. As bets. Porque assim, a gente vê o doping, mas a gente vê, por exemplo, muito atleta ficando suspenso um tempão. Hoje em dia a gente vê mais por apostas esportivas do que por doping. Ana, o que tem nessa questão de aposta esportiva? O que a gente consegue... a gente vê o atleta... Eu sei que o atleta às vezes aposta, ou ele pega um terceiro que aposta que ele vai levar um cartão amarelo, aí ele vai e leva, e o terceiro ganha. Eu sei que gente que o apostador entra em contato com o Atlético, ele fazer aquilo e dar uma parte do dinheiro. Então, só que ao mesmo tempo os clubes são patrocinados por apostas esportivas.
Como é que funciona essa discussão? É um conflito aí de interesse, calma. É que, na verdade, assim, eu acho que é um tema que eles querem que o atleta esteja cada vez menos envolvido, porque é uma manipulação de resultado, em teoria, mas os patrocinadores masters dos grandes clubes, principalmente do Brasil e fora, são casas de apostas esportivas. Bom, vamos destrinchar então em cima disso, porque tem várias vertentes, né? A questão da regulamentação dos apostas, vamos começar pela regulamentação, é algo bem recente. Aconteceu entre 23 e 24 e a gente ainda tem muita discussão em cima, portarias, enfim. Eu acho que o nosso mercado brasileiro está se adequando a essa regulamentação efetivamente, regulamentando todas essas casas e como que a gente pode atuar. Tem que ter aqui o domicílio, né, no Brasil também, em que pese possam ser casas de outros países, mas é tudo muito novo. Então, assim, por um lado, a gente tem a questão dos patrocínios, publicidade, é muito importante, movimenta muito dinheiro no mercado do futebol. Eu até trouxe uma informação pro Matheus antes de a gente começar a conversar. Na Série A, de 20 clubes que a gente tem disputando, 18 efetivamente tem patrocínio de casas de apostas esportivas. Então, um Patrocínio master. Master. Tá no peito da camisa. Está no peito e a gente sabe que realmente empenha-se muito dinheiro para poder atuar dessa forma. Então, é muito importante, financeiramente falando, é muito importante para o nosso mercado do futebol brasileiro, mas no que se trata em questão de manipulação de resultados, também é muito grave e é um combate assim, quase que diário. A gente tem instituições como o Esporte Radar, a gente tem questões como as próprias federações, a própria CBF, atua de forma muito incisiva para combater. E a melhor parte do esporte é literalmente, a gente está falando que no âmbito do futebol, mas isso eu estou falando em qualquer esporte, é a imprevisibilidade. A graça do esporte é a gente ter imprevisibilidade, é não ter a noção do resultado. Senão não faz sentido a gente ter um jogo, né, uma questão esportiva para acontecer. Então a questão da integridade, a questão dessa imprevisibilidade, ela é muito necessária. Por outro lado, muitos não entendem e não sabem como que atua essa questão regulamentar, a questão de lei, questão jurídica. Alguns atletas, a gente vê aí casos que eles alegam desconhecimento. E, efetivamente, muitos não têm instruções efetivas para que falem assim, não, cara, não posso jogar, não posso atuar. E, assim, muitos não têm o conhecimento que qualquer pessoa atuante em clube pode. Então, desde o atleta de futebol, não pode jogar, até a moça da limpeza, a moça da cozinha, enfim, a pessoa do administrativo. Que eventualmente eles têm alguma informação. Não pode. É muito engraçado. São proibidos. Questão exatamente de evitar com que exista qualquer caso de manipulação, de conhecimento direto. Então, sim, muitos familiares falam, alguns levam na inocência, outros nem tanto. Mas é um caso que é educar. A gente precisa educar, a gente precisa informar. Existe muito esse movimento, principalmente pelo que eu conheço da Federação Paulista, eu vou falar com mais propriedade pelo que a gente tem aqui. A federação é muito incisiva em palestras para mostrar, para educar, não só os atletas, mas todos do clube, né? Então, educar para a copinha, atletas menores de idade. Mas menor de idade não pode apostar. Eles apostam. Não, pode acontecer. Acontece muito um movimento de São Terceiro, né? Isso. Se não foi ninguém do atleta, mas foi um primo dele que apostou entendeu? E aí eles tentam fazer essa ligação se o atleta sabia, se tinha informado o primo que ia tomar então, e é complexo, né? Você tem jogos que você fala, você até brinca, você olha e fala assim, gente... Lucas, investe lá no controle da TV. Pode seguir, segue. Sim, mesmo. Pode seguir, beleza. É só mexer. Tem muitos casos que o pessoal fala assim, nossa, não é possível, se acontecer alguma coisa aqui. Mas tem outros casos que a gente nem imagina. São séries que o pessoal, série C, série D, que o pessoal não tem tanta visão. É difícil de perceber, né? Então, é um trabalho muito árduo.
e muito importante que é feito por todas as entidades para evitar. Eu acho que a prova, nesse caso de terceiro, ela é muito difícil. Porque, por exemplo, eu tava vendo a questão do julgamento do Paquetá lá na Inglaterra. Sim. O Paquetá fez... Qual que era a denúncia? O Paquetá fez 3 faltas em 3 jogos seguidos, que eles consideraram faltas infantis. E, nesse mesmo período, alguém da ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, fez uma aposta de que o Paquetá faria 3 faltas seguidas, faria falta nesses 3 jogos e tomaria amarelo. Então então a denúncia foi ilha de Paquetá, da onde ele veio, e ele ter feito, assim, eles acharam suspeito. Uma coincidência muito grande. Só que no fim parece que não ficou provado que existia uma relação do Paquetá ter pedido para, ou ter informado isso, queria. Não tinha essa prova de que teve uma informação daqui para lá. Só foram 3 faltas infantis e que eventualmente se relacionaram com uma aposta, que eu acho que também não era da família do Paquetá, ninguém. Sim. Então, acho que é uma prova muito difícil de se fazer. Você quiser pegar uma mensagem. É complexo. É muita coincidência, talvez. Então, mas eu acho que no fim o julgamento foi esse. Não tem prova consistente. Vocês estavam falando em suspensão de 2 anos, que o atleta perde a vida atlética dele, né? Sim. Depois de 2 anos ele não tem mais o mesmo rendimento. No direito esportivo também existe ação decisória? Em qual sentido, doutor? Por exemplo, o Matheus falou aí de um jogador que ficou 2 anos suspenso, só pode dar. Então, se aqui no Brasil, por exemplo, tá bom, cumpri suspensão, perdi 50% da minha atividade atlética por causa dessa suspensão. Sim. Eu consigo depois entrar com uma ação para rescindir essa condenação? Não. Ela precisa ser cumprida. Se efetivamente for condenado, você tem que cumprir ela até o final. Uma coisa que a gente pode trazer aqui é em questão contratual com o clube, porque parar para pensar, você perde um ativo. A partir do momento que você tem um atleta que é condenado por essa situação, existe uma questão contratual. Aí, vamos mais a fundo no desdobramento. O médico do clube deu esse remédio que cairia o doping? Deu. Ele sabia? Sabia. Então, a responsabilidade é de quem? Do clube. Então, é compartilhada, porque, teoricamente, o atleta, ele toma sabendo também. Então, entendeu? Então, é um caso que, sim, muitas vezes é importante a gente colocar. Por mais que a gente tenha na lei, é muito importante colocar no contrato. Existem casos que, por exemplo, se você tomar uma punição da justiça desportiva, vamos supor aí que você tomou 50 mil reais. Não vai sair do clube, vai sair do seu bolso, do seu salário. Então, é uma questão de acordo. Aquilo que está escrito não sai caro. Sim, perfeito. Ana, e hoje em dia, com a regulamentação dessas questões de casa de aposta, existe na lei, eu imagino que fora criada uma lei, exatamente as penas de, se você for acusado, assim, então, suspende, sei lá, mínimo 2 anos, mínimo 3 anos. Existe já tem isso ou não? Sim, tudo. O mínimo é quanto? Da suspensão? De eventual casa de aposta, por exemplo. Porque eu vi vários diferentes, assim, eu vi aquele cara 7 meses, 5 meses, 2 anos, 3 anos. É diferente. Tem até a exclusão para sempre, né, do esporte. Sim. Você pode ser proibido de jogar para sempre. Sim. Normalmente é determinado em lei. Mas assim, depende muito da dosimetria da pena, depende de se tem algum tipo de reincidência, se efetivamente ele tem culpa, se ele tem dolo, enfim, tudo isso é meio... Mas posso até chamar meu sócio nesse sentido, mas é bem equiparado à questão penal. E no Brasil, aí é civil esse processo ou é o STJD também? Do que de casa de aposta, quando tem uma denúncia quanto a isso? Por exemplo, no caso de atleta, quem denuncia e onde a gente julga isso? Da STJ. STJ. Só que aí também tem a questão civil, né? Se comprovada, aí a gente vai à sessão civil, não, penal, inclusive, né? Porque aí a gente pode, enfim, colocar como fraude. Entendi. Pode ser julgado nas duas espécies. Pode. Então, uma relação difícil essa, Matheus, porque eu sou uma empresa de aposta. Tá? Aí eu estou patrocinando o time X. A relação minha é com o time e não com o jogador. Sim. Aí o jogador, no exemplo que você deu, de Paquetá, toda essa polêmica surgiu, acontece isso.
e eu tenho que pagar um valor absurdo porque o apostador ganhou. Tá, mas eu imagino, existe uma suspeita de que isso foi manipulado. Manipulado pelo clube? Bom, pode até ser, não acho difícil. Manipulado por quê? Pelo jogador. Como é que eu, por exemplo, a casa de aposta, vou acionar o máximo que eu posso fazer? Eu acho que é fazer uma queixa-crime, alguma coisa criminal, porque não tem nenhuma relação jurídica com o jogador. Porque nesse caso, desculpa te cortar, não é interessante nem para casa de aposta, nem para tudo. Isso. Aliás, em qualquer âmbito é desinteressante. Quando acontece isso, perde-se credibilidade da casa de aposta, perde-se credibilidade do clube, perde-se muitas questões, e a questão da integridade é, sim, imprescindível. Eu aprendo muito, inclusive, com a doutora Marina Chameletti, que ela é especialista na parte de integridade, e ela realmente ela dá aulas impecáveis sobre o quão importante é essa imprevisibilidade e o quanto ele é prejudicial para o ecossistema do esporte. O mais importante de tudo no esporte é essa imprevisibilidade. Porque, por exemplo, eu não vejo mais. Eu só tenho um esporte que eu vejo, que é a moto em velocidade. Porque lá não tem esse negócio que tem a Fórmula 1, que o pai quer deixar o Schumacher passar, porque é jogo de equipe. Na moto velocidade isso não existe. Os caras se matam até o último minuto. Então, uma vez a pessoa está ganhando a corrida, falta uma curva, os caras se batem lado a lado, um empurra o outro para lá, para cá, para cá, e ganha. Não tem essa coisa de que, às vezes fecha o olho, vai morrer. Entendeu? O resto, tudo tem um jeitinho, tudo tem alguém que pode, de alguma forma, manipular, que nem o caso aqui no Brasil, Série A. Bastou o Palmeiras, por exemplo, que eu li, acho que antes de ontem, uma reportagem, bastou o Palmeiras ir para o primeiro lugar, já veio o cara lá do, acho que é Botafogo, que é o John Texton. E já veio outros falando, não, porque o Palmeiras compra os árbitros, que o Palmeiras é beneficiário, porque o Palmeiras... Não, como é que você vai saber se a verdade É um mundo muito... Onde vai a imprevisibilidade aí? O pessoal, eles têm dito que o Palmeiras é muito forte nos bastidores, né? Por causa da lei, lá por ser campeão direto. Não tem como, é difícil você provar. Assim, obviamente, pode ser um mundo obscuro em que a gente tenha realmente essas questões, mas é muito difícil você provar. Então, eu acho que o futebol, e agora com as apostas, ficam ainda mais obscuro, porque as apostas devem ter o quê? 5 anos no Brasil? 6 anos? Elas Lá fora elas era existem há muito- muito mais tempo. Gente, a gente fala de um mundo antes da regulamentação e depois da regulamentação. Mas as apostas existem, assim, ó, ao mesmo tempo que existem. Ganharam força para valer o futebol brasileiro agora. Sim. Mas eu queria focar esse negócio de casa de aposta, tudo, visão do doutor. A atuação dela é mais no interior, nos clubes intermediários. Né? Sim. E eu acho que existe uma carência. Eu nunca vi falar no interior. Assim, eu sou advogado do Olímpia Futebol Clube. Eu sou advogado do América Futebol Clube de Rio Preto. Do Barretos Futebol Clube. Eu nunca vi isso. Conheço excelentes advogados que atuam no interior. Excelentes. Aí o que acontece? Eu acho que quando acontece um problema, eles correm lá e falam, bom, quem é o advogado sério aqui na cidade e tal? Eu tiro o advogado, o Méric Zaiden. Aí eles vão lá e contratam, consultam e contratam para aquele caso. Então, acho que era muito importante, por exemplo, que eu, nos meus contratos lá no interior, vou citar vocês, esse pessoal, você dá um recado de como faz para contratar vocês, enfim. Porque antes vai estar ouvindo, vai falar, boa, eu queria... imagino que no interior seja, o que você falou, tenha um advogado ali que meio que vai nas coisas do dia a dia, mas quando dá um problema um pouquinho mais sério, socorre-se de advogado na capital, ou outros advogados fazem em outras áreas. A gente vai deixar o seu contato no fim do vídeo aqui, como a gente faz normalmente descrição do YouTube, vai deixar o escritório e tal. Então, imagino que esse seja o contato direto para as pessoas que precisam desse auxílio da Ana. Eu acho que realmente essa questão do interior é muito importante, porque dificilmente você ouve falar
que é advogado de time do interior, e acho que você atua muito no Jundiaí, é isso? A gente atua bastante em Jundiaí, mas a gente tem focado bastante no interior porque é um futebol muito rico. É um futebol muito rico, tem muita história, existe uma rivalidade muito legal dentro do próprio interior. Então, assim, e outra, somos muito pequenos comparados a grandes escritórios já consolidados que atuam em grandes clubes já consolidados também. Então, é um âmbito que a gente gosta. Peguei um amor incrível sobre ver jogos de Série A3, Série A2, Série A4, Bezinha. Enfim, a gente não falou também da questão da formação, mas os subs estão maravilhosos, maravilhosos. Fala de formação, por exemplo. Eu venho de uma cidade muito pequena, nasceu. Hoje deve ter 3.000 habitantes, 4.000. Mas é uma cidade que já saíram de lá vários jogadores famosos do passado. Sim. Jogaram em Santos, chegaram à seleção brasileira, jogaram no São Paulo, jogaram no Guarani, enfim. E o pessoal lá, alguns desses jogadores hoje voltaram para lá, estão lá. E o pessoal lá, uma coisa que sempre foi paixão dos meninos foi jogar futebol. Sim. Recentemente eu estive lá, um amigo falou: "Não tô te jogo. Só precisa ver meu sobrinho jogar futebol." E eles têm noção. São pessoas assim, só precisa ver, não tem ninguém aqui na região que joga como ele. E aí, mais recentemente, ele me falou: "Ó, o Olímpia levou meu sobrinho para treinar." Tem acho que 9 anos, 10 anos. Levou meu sobrinho para treinar lá no Olímpia. Ele está treinando no Olímpia. Levou ele e um amiguinho dele. O amiguinho dele já foi pro time lá do Rio de Janeiro. Tudo nessa oportunidade, 10 anos, 11 anos. A gente discute bastante sobre essa questão de precocidade. Isso. Aí já tô lá pro Rio de Janeiro, tá treinando lá. Eu fiquei pensando. Aí eu disse na hora, falei: "Ô, nego, faz um filme do seu sobrinho jogando aí. Filma aí, faz com o celular mesmo, alguns jogos dele. Deixa eu levar isso lá para São Paulo. Deixa eu ver o que eu faço. Mas, ó, você toma muito cuidado com essa história do menino ir pro Olímpia, e do Olímpia vai lá pro Rio de Janeiro. Entendeu? Tem muito malandro nessa coisa. Toma cuidado. Qualquer coisa você fala comigo, deixa eu acompanhar com vocês." São pessoas muito simples, muito simples, muito simples. Sim. Entendeu? E eu tô muito focado nisso. Eu trouxe. Tem uma menina que trabalha comigo em RH, e o marido dela é como é que diz? Um olheiro da base. É olheiro? Olheiro, scout. Ele estava nos Palmeiras até agora há pouco tempo. O São Paulo contratou ele, agora ele está no São Paulo. Certo. O Moreno lá, o Gustavo, parece. E eu trouxe para ele essa informação. Ele falou: "Manda um vídeo. Manda um vídeo que se passar, eu levo ele." Então, Ana, se essa coisa evoluir, a gente vai trabalhar juntos. Vou precisar de você, do Marcos, para fazer isso. Estamos à disposição. Eu estou indo lá agora, dia 30, vou estar lá no mesmo local e vou tocar nesse assunto. Eu acho até que a gente pode até seguir nesse assunto, e assim, na questão da formação, realmente o pessoal faz muita maracutaia, né, com os meninos mais novos. Existe, não vou falar que não existe, mas isso é uma coisa também, é outro movimento. A gente tem um movimento dos clubes formadores, né? Uhum. Que são aqueles clubes que possuem certificado de clube formador, de forma bem rápida e célere aqui. É um selo que a CBF ela dá para aqueles clubes que estão em adequação junto com a Lei Geral do Esporte para formar um atleta. Então, traz uma questão de alojamento, saúde, Para educacional. você conseguir esse selo, tem que ter esses requisitos. Tem muito requisito para realmente você ter um ambiente saudável para aquele atleta. Então não é qualquer clube. Não, a gente tem uma estrutura, então assim, um bom alojamento, uma boa estrutura educacional, psicólogo, médico, alimentação por nutricionista, respeitando os horários de educação, descanso, campeonatos, é bem abrangente. E eu vejo, assim, é uma coisa que
em casa, né? É muito forte por conta do Rafa. O Rafa gosta muito da parte da base. E ele traz essa gestão da base com muita força. E é uma forma que o certificado de clube formador, ela não vai acabar efetivamente com essas maracutaias, né? Mas é uma forma muito forte de evitar com que isso aconteça. É uma forma de proteger esses... Porque a gente esquece que a gente está falando aí de crianças, né? A gente já começa a caminhar super humildes. famílias humildes, que não têm tanto conhecimento, enfim. A gente começa aí a jogar campeonato, 11, 12 anos, já na escolinha, com 8, 9. A gente tem que proteger essas crianças. É muita informação, muito cedo. Ana, mas na prática, então, o clube, se ele não tivesse selo de clube formador, se eventualmente chegar, igual o Bertilá tá falando, uma pessoa, um sobrinho, quiser pôr naquele clube, se ele não tiver, não pode? Pode. Ele pode pegar a criança. Ele pode colocar o menino, ele pode pôr pra jogar, mas ele perde alguns direitos e garantias também. Efetivamente, um clube... Aí que sai a maracutaia. Então, se um clube maior virar e falar assim, olha, esse menino é realmente bom. Você não tem um contrato de formação com esse menino. Vamos supor que esse menino tenha 14 anos. Hoje a gente pode, a partir dos 12, fazer esse contrato de formação quando você é certificado pelo clube formador, né? Mas vamos supor, esse menino é realmente bom. Ele tem 14 anos, mas ele não tem esse contrato de formação. Vou pegar ele pra mim. Que isso? Então, é uma forma de você atrair... Vai lá na família, faz um contratinho. Aí você é um clube maior, que você possui certificado de formação, olha, tá aqui. Então, você comprovar que você usou, que você gastou com essa formação desse atleta, não sendo um clube formador, não te dá garantias. Você pode ter, mas nada impede que algum outro clube venha buscar. E eu, por exemplo, nós, eu sou amigo da família toda lá. Nasci no mesmo lugar, na mesma origem. Aí chega e fala pra mim que o sobrinho joga muito futebol. Ele vai ser um atleta dos melhores profissionais. Tá bom. Eu vou lá do GFEU. Aí faço um contrato lá com a família, falo, vou te dar 2 salários mínimos aqui por mês e eu passo a ter os direitos dele, enfim, entendeu? Aí eu vou no clube de formação, apresento o menino por favor, até mesmo. Não, mas para ser seu, eu já tenho um contrato com ele. Tem que negociar comigo. No fim, eu faço um baita de um negócio com o clube de formação e a base, a família. E o menino, eu acho que isso deve acontecer muito. O agente, às vezes, o agente ainda segue tendo as suas comissões, enfim, mas o clube formador passa a pegar uma parte disso e eu acho que eu acho que tem ligação, mas o principal é aquela questão também da porcentagem de clube formador, né? Sim. Quando você vende, por muito, eu não sei se é cada venda, né? Toda venda que o atleta for fazendo, o clube formador ganha 10%. E não necessariamente 10%. Tem a Lei Geral do Esporte, ela determina ali o período, a porcentagem e o período que esse atleta ficou junto ao clube e a formação, e o tempo de formação. Uhum. Então, ele passa a valer efetivamente 1 ano depois que esse atleta já está em formação junto com o clube. E tem as suas porcentagens dependendo. A gente tem um negócio chamado passaporte desportivo do atleta. Então, vamos supor, ele fica registrado, em todo clube que ele foi registrado, ele tem aí a sua passagem, ele literalmente como um passaporte. Como uma carteira de trabalho também. Então, cada transferência dessas, vamos supor, fiz o meu atleta aqui na formação da base. Vou dar um exemplo aí, quem que eu posso dar um exemplo? Fluente, por exemplo. Fica fluente, vai. Ele fez a formação dele no Palmeiras. Isso. Foi vendido lá. Então, pro clube, o que é muito interessante pro clube na questão financeira, de ter esse selo, é para ter essa porcentagem. Você imagina a pessoa, por exemplo. Imagina o Vinícius Júnior, por exemplo, que formou no Flamengo, foi vendido por não sei quanto pro Real Madrid, e esses tempos atrás a Arábia queria ele por 1 bilhão. Não, é uma coisa o Estevão, tá indo aí. Então, daqui a pouco vai valer mais que o... Tá te falando, fez 2 gols hoje já. Então, assim, pro clube, esse selo, e aí eu acho que assim, o selo é importante por causa desse retorno, e legal que esse selo traz requisitos que a gente não deixa o atleta em clubes mal estruturados, né? A gente fala muito da questão de formar cidadão. Porque a gente sabe também que a realidade nem todos eles vão se tornar atletas profissionais. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro conversando, vocês sabem. Uma pergunta.
Eu estou perguntando, vou fazer essa pergunta pensando num outro caminho. Tem necessidade de ser um clube de formação? Eu posso, por exemplo, eu e você podemos criar um instituto de formação de atletas. Ter toda essa estrutura, Certo. certificar isso perante, sei lá, CBF, não sei quem. Sim. E aí você começar a desenvolver um projeto de formação desse cidadão, desses atletas, para fornecer para os clubes. Tem alguns requisitos. Ou então eu vou colocar aqui num caso prático. Nós seríamos uma associação de futebol? Pode ser. Tá. Então, nós sendo uma associação de futebol, a gente teria categorias de base, vamos supor. Precisaríamos estar registrados na federação em que a gente se encontra. Eu acho que necessariamente você precisa ser uma associação de futebol e você está Está ligado à federação. Isso. Pode ser um negócio independente e fornecer para os clubes da federação. Isso, não, a gente tem que, o processo de formação tem que estar filiado à federação, e aí tanto que a gente encaminha, toda essa documentação, ela é encaminhada à federação, e a federação vê os pré-requisitos, eles fazem uma, vamos dizer assim, uma pré-triagem, se está tudo em conformidade, e encaminha para a CBF. Faz a vistoria, feita a vistoria, estamos de acordo, a CBF Defere o seu. defere o... Rápido esse processo. Depende da Se eu sei que estrutura. eles estão tudo Se direitinho. você tem todos os requisitos, sim, a gente o que a gente fala que demora, né? A gente inclusive auxilia clubes a fazer essa certificação. O que a gente fala que demora efetivamente é a juntada da documentação. A partir do momento que a gente tem toda essa juntada da documentação, a gente realmente comprova que a estrutura ela é o que a gente está falando pela documentação, vistoria, a gente sempre coloca em um prazo de 3 meses. Né? Eles são rápidos. Começar a trabalhar no direito desportivo. É tudo sai rápido. Quem dera. Quem dera. Uma vez a associação registrada, aprovada, vinculada à federação. A associação está aqui em São Paulo. Sim, Eu estou lá no Acre. sim. Ela pode terceirizar para mim. Mas fala assim, estou aqui no Acre como uma escola. Pronto, lá no Acre tem lá um instituto particular. Eu entendo a sua. Eu posso pegar, por exemplo, fazer um convênio com a associação sua aqui em São Paulo, em Palmeiras, falar, ó, aqui tem um contingente de prováveis atletas do futebol muito grande. Uhum. Então, faço uma parceria com você, eu vou procurar esses atletas das necessidades dele e levo para você. Eu acho que assim, por exemplo, eu sou São Paulo, por exemplo, futebol clube. E Sim. tenho braços em cidades de vários estados. Sim. Mas tenho braços, não São Paulo. Tenho parceria com, sei lá, instituição Crianças de Olímpia. Sim. E aí essas instituições vão me passando, vão me mandando, ó, esse atleta aqui legal, tal. Eu acho que a questão do selo formador vai ficar no São Paulo. Isso, ele Tem eventuais vantagens em São Paulo. Você poderia acho que ter uma parceria, algum contrato com São Paulo, mas você não, isso não teria influência na questão de selo formador. Isso. Bem, Você não ganharia porcentagem, nada disso. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu me lembro que a história do Hendrick, parece que o pai dele veio com ele no Corinthians, ele foi pro São Paulo, ninguém queria. Acho que ele estava Aí foi no Palmeiras, mas aí é o pai que veio. Eu digo assim, se lá na região dele tivesse um instituto, uma associação, uma coisa voltada para isso, a associação poderia trazer. Uhum. Ou seja, aí eu trago, por quê? Porque eu tenho um vínculo com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Flamengo. Eu acho que essa pessoa vai servir para o Flamengo. É como se fosse o olheiro, né? Só que aí que você está dizendo associação como agente. Isso. Associação como agente do jogador. Eu não sei se pode ou se necessariamente tem que ser pessoa física. É que nesse caso, a associação vai trazer, enfim, mas como a gente está falando de menores de idade, a gente precisa a responsabilidade legal do pai, da mãe, enfim, do responsável legal deles. Então, no final do dia, queira olheiro, queira agente, se o responsável legal não quiser, não. Então, o agente faz esse papel da associação hoje, né? Sim. Então, eu posso ser agente lá do menino lá. Isso. Entendeu? Vou pegar a autorização do pai, da mãe, do avô, tudo bem, vou fazer um instrumento jurídico de segurança para os dois lados. Sim. E eu vou trazer os vídeos do menino.
São Paulo interessou, tá bom, negocia comigo, sou agente dele. Vou fazer isso. Uhum. Você é o Rafael, né? Seu esposo. Sim. Ele faz essa parte também da Não. consultoria, não. Não, o Rafa não lida com a parte de agenciamento, ele lida literalmente com a parte de gestão e ele é muito humano nesse sentido. Ele sempre preza pela estrutura física dos atletas. Gestão de clube, né? Gestão Mental, da base de formação dentro do clube, que tem muito a ver com a questão do ser formador. Ele é muito sério. Bom, eu acho que um último tópico, também a gente já está quase com 2 horas de conversa. Foi muito interessante que aí eu quero saber de você, Ana. E as SAFs, hein? SAFs seja um bom assunto, né? É a solução, não é a solução, depende, Como tudo no direito, depende. Exatamente. Perfeito. As SAFs são sociedades anônimas no futebol, que é basicamente a estrutura de uma sociedade anônima como qualquer outra empresa. As SAFs, elas simplesmente, no modo bem geral aí, elas dividem o clube da associação, né, da associação e do departamento de futebol delas. E elas lidam como uma gestão de empresa. Então, o organograma delas se torna uma empresa. Ana, mas é a solução? Depende. Você tem uma gestão bem feita, você tem departamentos bem delineados, o seu compliance, sua governança, eles são redondos. Então, sim, na sua ação. Então temos uma possibilidade muito grande de a gente ter uma SAF bem sucedida. A gente consegue aí estruturar o time e trazer uma solução para ele. Vou dar um exemplo aí, o Cruzeiro. Cruzeiro, quando eu cheguei, estava falindo. Estava com uma situação bem severa. E a SAF foi uma tentativa exatamente de conseguir transformar isso. Mas para isso, antes de começar vamos supor, injetar dinheiro, né? Que basicamente a gente associa uma SAF à injeção de investimento, precisa se reestruturar. Entender o que está acontecendo com aquela parte associativa. É uma má gestão? Está mal gerida? É dívida? É trabalhista? Tributário? O que está acontecendo aqui? É falta de elenco? O que a gente precisa resolver? Então, a SAF, ela é uma solução até a segunda página. Mas ela não é uma resolvedora milagrosa. Você precisa de uma boa gestão, você precisa ter uma boa organização, uma transparência muito grande. A questão financeira é imprescindível para a SAF. Então, a questão de transparência, de poder demonstrar seu balancete é necessária. Ela, basicamente, é uma empresa que você tem ali a associação e o departamento de futebol. Eu imagino que funcione assim, né? Investidor, pessoa física ou pessoa jurídica, ele quer ajudar aquele clube, quer dar um dinheiro, quando investe um dinheiro naquele clube, que ele acredita que tem retorno. Eu acredito também que o futebol dá retorno se for bem. Só que ele fala, eu não vou pôr meu dinheiro numa associação desportiva que eu não tenho controle. Então a gente vai criar uma SAF em que eu sou o dono e eu tento reorganizar a casa para baixo. Então acho que na prática é mais a SAF ela é criada numa segurança para o cara que vai investir ou para a empresa que vai investir, porque eu não sei nem se pode investir numa associação desportiva. Não, que é sem fins lucrativos. Então você tem que criar a SAF para que você consiga injetar o dinheiro e aí, só que você quer organizar, você quer coordenar. Sim, claro. Então isso que acontece em quase todos os casos, e a gente tem pessoas físicas, jurídicas, enfim. E aí depois, se ele quiser, ele passa para frente, né? É que assim, a gente está falando que não pode, na verdade, ele pode investir em associações, mas elas são sem fins lucrativos. A gente sabe que muitas associações ganham dinheiro, efetivamente, mas é aquele negócio, é em prol do futebol. É como se ela retornasse à associação ao tempo todo. Quando a gente está falando de uma sociedade anônima, ela se torna uma empresa. Então, ela passa a ter fins lucrativos. Ela distribui, ela pode distribuir. Então, assim, nesse caso, ela pode ser a solução, mas ela pode também ser a derrota. Se ela não estiver bem estruturada e coordenar de uma forma correta, pode virar outro emaranhado. A gente tem diversos modelos de SAF, né? E eu acho que isso até é importante, é algo flexível, não é assim, SAF e aí funciona assim. Não. A gente viu que a do Vasco tinha um problema lá entre as partes, e aí também a empresa que investiu não era, parece, de tamanha idoneidade. Já saiu, ou está em processo de sair, eu não lembro.
A do Cruzeiro já foi o Ronaldo, pessoa física que veio, já vendeu para uma outra pessoa física. A do Botafogo, se eu não me engano, não é pessoa física, é a empresa dele, mas ele já tá tendo um problema porque essa empresa era ligada a uma outra empresa e os caras da outra empresa não querem mais que... assim, tem vários modelos. E muitos desdobramentos. Muitos desdobramentos, exatamente. E eu vou jogar uma roubada pra Ana. Qual que é a melhor SAF do Brasil hoje? Melhor SAF do Brasil hoje? Difícil, né? Difícil, porque assim, a gente não tem uma resposta correta para isso. Mas não, qual você acha que é a melhor, mais bem gerida? Porque Palmeiras e Flamengo não são. Perfeito. Eu tenho exemplos de clubes que eu acho que são muito bem geridos. Eu tenho, por exemplo, o Mirassol. O Mirassol é um clube suscetível, muito bem gerido. Não, o Mirassol, ele não é SAF, né? Ou ele é? Não. Ele não é SAF, ele é um conjunto, acho que você me falou isso, ele é um conjunto de empresários que são donos do ele tem uma estrutura empresarial, mas ele não é SAF. Por exemplo, o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino, ele é uma limitada, ele é uma empresa, ele não é SAF. Entendi. Aí é uma questão mais societária mesmo, né? Mas, é uma SAF. Agora você me pegou. Uma boa SAF, eu diria que talvez seja o Cruzeiro hoje. Porque agora com o cara do supermercado BH lá, o negócio bombou, né? O Ronaldo tinha assim de dinheiro, o cara tem 3 anos. Mas é isso que a gente tá falando, não é questão só de investimento, é questão de como se gere, né? Organização. Mas acho que isso era uma crítica quando o Ronaldo estava lá, cara. A organização não estava legal. Cara. O interior tem muita SAF? Temos um movimento bem para transformações em SAF. O pessoal tem... Porque eu acho que também devia ser um pouco desorganizado e também... Imagino que os clubes do interior tinham uma dificuldade financeira, alguém deve ter investido, alguém na cidade, às vezes quer ajudar quem investir, faz uma SAF, né? Por exemplo, a gente tem aí... Tem vários SAFs no interior. Um desses exemplos é o Primavera SAF, que agora vai estar jogando a final da Copa Paulista, né? Joga amanhã. Porque acho que até na sua época, pai, né? Você é um pouco mais velho, mas tinham vários clubes do interior que eram muito grandes no cenário brasileiro e vários sumiram. Por questão de dívida, que eu acho que hoje em dia talvez transformando em SAF seja uma solução. Por exemplo, você citou o Guarani. Onde está o Guarani? No interior, quando se fala interior, você vai de Campinas, Jundiaí, temos grandes clubes. Eu, quando falo interior, você vai mais de Araraquara para lá, entendeu? Mas como é que funcionou dos clubes no passado? Quem bancava os clubes? Prefeitura. A cidade. Prefeito ela investia no tudo, dava camisa, dava tudo, bola, campo de futebol para depois a eleição. Mas um clube do interior bem sucedido, normalmente, eu sempre falo, é muito importante o apoio da cidade, tanto como torcedores, mas também o apoio da prefeitura como um todo, porque a gente está trazendo a parte esportiva para a cidade. E querendo ou não, vamos colocar aí o exemplo de Copinha. Copinha traz muita visibilidade, é muito turismo, movimenta bastante a economia da cidade. Então, é muito importante a gente trazer essa questão de não só interesse, minha reeleição, não sei o quê, é realmente muito importante para a cidade gerir como uma pauta econômica. E o clube saudável na cidade, ele cresce, ele traz essa visibilidade. Eu não canso de falar, exemplos grandes aí que a gente tem. Grêmio Novo Horizontino, Mirassol, são clubes organizados que trouxeram uma visibilidade muito grande para cidades que não são tão grandes. Eu acho que a solução para você é criar um clube lá na sua cidade. Eu gostaria de criar um clube, traz retorno para a cidade. Esses 2 últimos que ela citou, Novo Horizontino e Mirassol, eles jogavam, tinha na época, um campeonato, tem até um premiado gravado, com a história, tinha um campeonato regional que eles faziam entre eles lá na região. Então era assim, Novo Horizontino, Mirassol, Altair, Guaraci, Olímpia e ia por aí afora. Porque São José do Rio Preto não entrava porque São José tinha uma América do Rio Preto. E já era um clube da primeira divisão. Sim. Já era uma cidade grande. Sim. Então, o que aconteceu?
Novo Horizontino continuou, porque a cidade ajuda, eu gosto de futebol. Mirassol também, eu acho que migrou, de Mirassol migrou o pessoal que era de lá do São José do Rio Preto, que viu o América, que do São José do Rio Preto, e aí foram para Mirassol, fez um bairro de São José do Rio Preto. Então, foi para lá, mas é uma região que gosta muito de futebol. Altair, por exemplo, não foi. Guaraci já foi campeão no estado. É. Guaraci já foi campeão no O estado. interior é São muito Paulo. rico, muito. E hoje não tem mais time de futebol. Mas por que não tem? Porque a faculdade não ajuda e a gestão. É porque é uma nova geração que já veio com outro propósito. No passado, não era futebol, não tinha. Todo mundo vivia a semana inteira para ir comer amendoim torrado no jogo de futebol no domingo. Tinha essa cultura na cidade. É. Entendeu? Lá na região ainda tem. Os caras fazem isso, campeonato entre fazendas. Que legal, não sabia. Tem clube nas fazendas, campo nas fazendas, então joga fazenda tal, faz os campeonatos. É uma coisa que eu me surpreendi muito. Agora, coisa de 2 meses que eu estive lá. Os fazendeiros fizeram quadra de vôlei, Uhum. vôlei de areia, esse negócio, e estão fazendo campeonato de vôlei nas fazendas. Então vai o pessoal da cidade, vai o pessoal das outras fazendas, e aí o cara faz churrasco, faz aquelas coisas todas. Então, assim, é um lugar que se tivesse... Eu me lembro uma vez que o Barcelona fez uma parceria com o Palmeiras, é isso? Tinha uma escolinha lá, fez bem, vai lá. Então, o Barcelona devia fazer isso lá na região, pegar um polo assim, ó. Ainda mais agora, que eu acredito que em 5 anos inaugura o segundo aeroporto internacional de São Paulo, e vai ser lá, Uhum. na região, então vai ficar fácil. Uhum. Lá é um local para montar, o custo é muito barato, e garimpar esses, entendeu? Esses filhos que trabalham em fazenda e que vai para a roça e depois à tarde de diversão jogar bola. A gente vê que vários jogadores muito famosos vieram de cidades ou locais muito pequenos, né? Bom, eu acho que essa foi a conversa de hoje. Ana, obrigado por ter vindo, aceitado o convite. Foi muito legal a gente falar dessa área, que eu acho que é uma área que pouca gente tem um conhecimento. Eu acho que, principalmente para quem está cursando direito ou está nesse meio, às vezes meio perdido, é uma área que a pessoa pode ir, é uma área que a gente tem bastante espaço. Sim. E acho que é muito legal as pessoas terem conhecimento. Você explicou muito bem várias etapas, vários ramos da área. E a gente está encerrando, e aí eu vou pedir para você deixar seus contatos, falar seu Instagram, suas redes, o que você quiser. E, por último, que eu pensei agora, para você indicar alguém para vir aqui te convidar. Assim, de bate-pronto? É. Tá, então deixa eu agradecer primeiro, e aí eu penso em alguém. Calma aí. Não, primeiramente eu queria agradecer muito o convite, eu fico muito feliz de estar aqui, poder contribuir um pouco. Eu tenho realmente uma alegria enorme poder falar um pouco da nossa profissão. A gente sabe o quanto que a gente trabalha, estuda, luta para poder fazer essas coisas. E a gente sabe que, enfim, quebrar alguns vícios antigos e trazer uma profissionalidade, um cuidado maior para a área do esporte, que é tão importante, né? A gente sabe o quão importante, socialmente falando, é o esporte para o brasileiro, para a nossa sociedade. Então, fico muito contente de ter partilhado esse espaço com vocês. Agradeço de verdade. Deixo aqui tanto o meu Instagram quanto do escritório, @AnaDiedrich, @DiedrichGodoy Advogados. E assim, eu convido qualquer pessoa a vir conversar comigo no privado, perguntar sobre, fico à total disposição. Estou hoje também como secretária da Comissão de Direito Esportivo da OAB de São Paulo. E, enfim, quem tiver interesse em entrar no mundo desportivo, está também convidado para fazer parte da nossa comissão. E, enfim, continuar essa discussão maravilhosa. Muito legal. Gostou? Gostei bastante. E parabenizar vocês, jovens. Muito obrigada. Vocês estão no caminho certo, você, o Marcos e Matheus, e desbravar esse mundo jurídico novo aí, essas mudanças todas que estão acontecendo no aspecto
como é que eu vou dizer? O direito, ele sempre volta um pouco atrás, né? Ele nunca acompanha a velocidade das mudanças que existem no mercado, mas ele ainda é a base de tudo para fins de segurança jurídica. E Sim. vocês estão no caminho certo. Parabéns. Muito obrigado. E para deixar convidado, que eu pensei, o grande mestre que ensinou muito do que eu sei também na questão do tributário hoje é Dr. Flávio Cato. Boa dica. Esse eu conheço, esse é louco. Gente, obrigado. A gente está encerrando aqui mais uma conversa do podcast Voz Jurídica, a iniciativa do TDA, Tirana Duarte Advogados. É isso. Sigam as nossas redes sociais. A gente vai deixar aí embaixo as redes sociais da doutora Ana. Curte, comenta, compartilha. Os cortes estarão em todas as redes do podcast do escritório. Um abraço e obrigado. Obrigada, um abraço.